Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e o vídeo de hoje é um maratonando Terrifier. Eu vou comentar sobre todos os filmes que esse homem insano vestido de palhaço aparece perseguindo e trucidando pessoas. Uma premissa leve, tranquila, gostosa, basicamente esse é o resumo de todos os filmes e enredos dessa franquia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, terror, perturbação e desgraçamento prevalecem por aqui. Já peço o seu like no vídeo, que isso me ajuda muito no YouTube. Se inscreve se não for inscrito e pode me acompanhar nas redes sociais, que é @dricheck em todas elas. Tenho um canal no Telegram e eu também tenho um clube, o Clube dos Caóticos, tanto no Discord quanto no Catarse. Confere aqui na descrição caso você tenha interesse em fazer parte dessa comunidade também. Terrifier é um filme B, é um filme independente, até esse momento é uma franquia independente e é um splatter. Splatter é um subgênero do terror que é marcado por representações gráficas de sangue e violência. É praticamente a mesma coisa, mas tentando definir de uma forma grosseira, eu acho que tá a um passinho além do gore. Enquanto gore, a palavra gore significa sangue coagulado, splatter significa espirrar. Por meio de efeitos práticos e especiais, o gore, o splatter usa e abusa da violência gráfica com foco na vulnerabilidade do corpo humano e em sua mutilação. Tem cenas bem exageradas, a carne lacerada, membro mutilado, musculatura, tripa pra tudo que é lado. Tem o foco em todo esse processo visual intenso e que choca e que mexe, e obviamente não é algo que todo mundo vai gostar ou querer assistir, ao mesmo tempo que muitas outras pessoas se sentem estranhamente empolgadas. Meu caso, cada um com o seu gostinho e com a sua perturbação. Terrifier faz muito sucesso fora, isso também num público ali de nicho, e houve uma comoção muito grande com o lançamento de Terrifier 2, que as pessoas estavam ali passando mal, desmaios e vômitos, toda aquela coisa. Possivelmente essas pessoas foram assistir ao filme um pouco desprevenidas, talvez elas não soubessem que era um gore splatter. Se você assiste e gosta de qualquer slasher dos anos 80, que é uma fase suprema do gore, você não tem muito com o que se preocupar com relação a isso. Mas enfim, isso acabou sendo um viral, se tornou um marketing pro filme e Terrifier ganhou muito mais fãs. Os filmes são protagonizados pelo Art, que é um palhaço sinistro e assassino e que na real é uma entidade maníaca. Um homem, uma criatura, um monstro, o horror encarnado e maquiado. O visual do Art é completamente assustador, tem ali essa tinta branca no rosto, lábios pintados de preto, dentes meio afiados, e o responsável por isso é o criador, o Damien Leone. Ele conta numa entrevista que desenvolveu a ideia do Art the Clown inicialmente para um lançamento dos curtas-metragens, essa premissa de um palhaço aterrorizando uma pessoa que fica olhando e tentando brincar com ela, um negócio meio cômico e meio estranho que vai se tornando desconfortável, algo progressivamente mais intimidante e agressivo. Tem uma grande inspiração também nos personagens clássicos de slasher, mas a intenção é que o Art the Clown fosse muito mais brutal, e de fato ele é. O Damien também é um especialista em efeitos especiais, em maquiagem, ele é maquiador, então tem muito desse zelo, desse carinho com os efeitos práticos de Terrifier. Você percebe que aquela é a pira do cara, que ele faz porque gosta, porque ele curte o próprio trampo. E assim, faz muita diferença quando você vê algo que é feito de fã pra fã, quando você vê que o cara é fã do próprio trabalho. Então vamos começar a maratona. O personagem criado pelo Damien Leone, esse palhaço aí, o Art, apareceu pela primeira vez em 2008, num curta de 11 minutos chamado The Nine Circle. É noite de Halloween e uma mulher tá numa estação esperando o próximo trem e de repente um palhaço aparece. O Art dá uma flor pra ela e ela fica até feliz ali, só que ela vai olhar direito e sai uma baratinha da flor. Aquele susto todo, de repente ela toma uma seringada na mão e apaga. O Art aparece com os olhos luminosos, parecendo duas lanternas,
e muitos flashes com outras criaturas. Porque nesse curta, na verdade, ele é um coadjuvante. A mulher, então, que estava na estação é capturada e acorda presa num outro lugar. Parece até embaixo da estação. E aí tem um monte de coisa, tem uma criatura monstruosa, sem pele, atacando ali com o machado. Tem um outro cara que começa a ter o rosto transformado. Tem uma outra mulher acorrentada, muitas máscaras diferentes, tem bruxa no caldeirão, parece uma seita, um ritual de sacrifício. Figuras monstruosas, flashes de imagens aleatórias, e é nesse curta que o Art usa a sua buzina pela primeira vez. O segundo curta-metragem da franquia é o Terrifier, de 2011. É um curta de 20 minutos de duração. Noite de Halloween, uma moça dirigindo sozinha na estrada, e aí ela para num posto de gasolina. Nisso ela vê o Art sendo expulso pelo funcionário, pelo dono do posto, e até ameaça que não é pra ele voltar lá mais. Essa moça tá meio perdida no caminho, e aí ela aproveita pra pedir ajuda pro cara. Ouve ali um barulho, ela entra pra ver o que aconteceu e o Art tá esfacelando tranquilamente um corpo. E aí é que vai a agonia dela fugir e ser perseguida por ele. Ela liga, tá com o telefone ali pedindo ajuda, socorro, polícia, e ele vai aparecendo e reaparecendo em lugares diferentes até à frente dela na estrada. Ele brota, ele simplesmente aparece, o que demonstra esse caráter de entidade, de um ser não natural. Aí nesse curta aparece também aquela corrente de penduricalhos dele, né, que ele usa pra bater nas pessoas, cheio de tesoura, bisturi, agulha. A cena final desse curta é bem impactante, é uma cena marcante aí para os fãs de Terrifier, uma imagem que você vai sempre associar. Esses dois curtas que eu mencionei fariam parte de uma antologia chamada All Hallows Eve, lançada em 2013. A premissa dessa antologia é de uma babá, interpretada pela Katie Maguire, que está cuidando de duas crianças numa noite de Halloween, e eles encontram uma fita VHS na sacola de doces de uma delas. Ninguém sabe de onde essa fita veio, ela não tem nada escrito, a babá não quer colocar, mas eles a convencem que na internet eles conseguem ver coisa pior. Não tá mentindo, né? Então ela concorda e quer assistir antes pra ver o que tem. Aquela estrutura de tela com chiado, lugar tenebroso, o Art no cantinho. Essa fita então tem 3 histórias de terror, são 3 curtas-metragens, sendo o primeiro deles a versão estendida do curta de 2008. Tem uma barriga no meio desse curta, eles inserem ali outras mulheres que estão acorrentadas, tem uma maior interação entre elas, mas o início, a mulher ali na estação esperando um trem, e o fim são as imagens originais do primeiro curta, são idênticos, termina igual. O clima fica tenso na casa depois das crianças assistirem a essa história de terror, elas ficam ali assustadas, agitadas pra dormir. Como as crianças foram pro quarto, o babá não tá fazendo nada, não tô fazendo nada aqui, por que eu não vou botar a fita pra assistir a próxima história? Nesse segundo curta da antologia, uma mulher está sendo atormentada numa casa, sozinha, por um alienígena, uma coisa meio estranha, assim, que fica perseguindo ela. E o Art não está nessa história. Na verdade, ele tem apenas uma aparição numa pintura de um quadro. A babá começa a ver coisa na casa, as crianças gritando de pesadelo ali. Por que não ver mais um? Tem mais um, vamos ver mais um. E aí o terceiro curta dessa antologia é o segundo curta que eu mencionei, o de 2011. E aí começam umas interferências com a TV, com o som, essa onda magnética, infernizando essa babá, essa mulher. E o Art tá na tela. E aí toda aquela coisa assim, a maneira com que ele se aproxima da TV, parece que ele tá tentando sair, que ele tá tentando entrar na realidade. E até aqui, quem interpretava o Art, o palhaço, é o ator Mike Dinelli. A partir de Aterrorizante, o longa-metragem que ganhou o título em português, o Terrifier, lançado em 2016, Art the Clown é interpretado pelo David Howard Thornton. E aí é que o negócio fica brabo, porque ele é sinistríssimo. Não que antes não fosse, era e muito, mas é que assim, agora é absurdo. Ele é muito expressivo e eu vi matérias dele onde ele dizia que o repertório todo dele era com comédia e como os comediantes usam dessa expressão, desse humor corporal
né? Por exemplo, Chaplin, Mr. Bean. Eu vou colocar o link dessa entrevista aqui na descrição também para vocês assistirem. Logo no início, ele colocando a maquiagem, é uma figura abominável e ao mesmo tempo engraçada. Noite de Halloween. E o longa tem a mesma premissa que o seu primeiro curta. Começa com o Art e essa situação de observação desconfortavelmente medonha. De início na rua, com duas jovens que estão saindo de alguma festa de Halloween, e ele as segue numa pizzaria também. Fica olhando fixamente, encarando, sem parar, as duas. E assim, salvo eu fosse fazer um resumo contando cena por cena, não tenho o que acrescentar com relação ao roteiro, porque simplesmente não tem roteiro, é isso. O palhaço maníaco perseguindo essas personagens e quem mais estiver na frente cruzar o seu caminho. O cenário se torna um prédio que tá meio abandonado, personagens que deixam tudo mais bizarro também, tipo uma mulher que cuida de uma boneca dizendo que é a sua filha. Esse filme tem uma cena bastante marcante. Muita gente que não assistiu sabe que é a cena de uma pessoa sendo cortada ao meio. E a atriz Katie Maguire, que apareceu como babá na antologia All Hallows Eve, está no elenco aqui. Ela faz uma apresentadora de TV, que inclusive é quem abre o filme, entrevistando uma vítima que sobreviveu ao Art. E o mais recente, Terrifier 2, de 2022, eu simplesmente não tenho como dar menos de 5 estrelas para esse filme. Dentro do propósito dele, ele é perfeito, 10 de 10. Seguindo de forma independente, com um orçamento baixíssimo, feito com o coração. Com as tripas do coração, literalmente. É o que eu falei, dá pra ver que é a pira do Damien Leone, é o que ele curte, ainda mais que esse filme tem 2 horas e 20 minutos. Vocês têm noção disso? Rolou um financiamento coletivo para esse segundo, para arrecadar uma grana aí para ajudar. Teve o dobro do orçamento do anterior, do primeiro filme, mas ainda assim algo muito baixo, comparado aí a padrões do cinema dos Estados Unidos, coisa de 250 mil dólares, e fez um sucesso surreal nos cinemas lá de fora, ultrapassando uma bilheteria de 5 milhões de dólares. Esse orçamento um pouco maior do primeiro para o segundo faz diferença com os efeitos especiais, esteticamente isso de forma geral, e também para as representações mais realistas nas cenas, mais detalhes. Alguns órgãos, por exemplo, são feitos de látex e silicone, mas eu vi em algumas matérias também que para criar estômagos e intestinos com uma aparência mais real, eles usaram carne de verdade. Tá aí um filme que eu queria ver os bastidores. Alguém pode proporcionar isso pra gente? Após o massacre retratado em Terrifier 2016, o corpo do Art nunca foi encontrado. E o palhaço meio que se tornou uma lenda ali na cidade, um ícone. Tem fantasia dele pro Halloween, pessoas se fantasiando com a roupa dele, quadrinhos, histórias. Um ano depois ele retorna, na noite de Halloween, para mais uma desgraceira desenfreada. Comparado com o anterior, esse segundo filme, ele se esforça para ter um roteiro, compor particularidades do núcleo familiar principal, que é quem o Art vai se fixar, que é aí a Sienna, interpretada pela Lauren Lavera, perfeita, maravilhosa. E o seu irmão Jonathan, que é interpretado pelo Elliot Fulham, que queria ir vestido com a fantasia do Art na noite de Halloween. É um filme bem longo e ao mesmo tempo que ele é explicitamente pesado, ele é estranhamente engraçado, divertido. Não sei como falar isso sem parecer uma doida. Mas ele é, e nesse filme parece que ele se permitiu ainda mais de fazer isso. Esse segundo filme da franquia fez um sucesso repentino que nem o próprio cineasta, o Damien, estava esperando. E foi tão grande o sucesso que já foi confirmada uma terceira sequência. Então vem aí Terrifier 3. Estarei presente e eu espero que faça tanto sucesso que venha para os cinemas brasileiros também. Espero que vocês tenham gostado, gostinhos aí peculiares. Deixem outras sugestões de vídeos para o Maratonando. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.